Bom dia na graça de Deus, aleluia. Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura que eu faço de segunda a sexta. É só a primeira leitura de um aplicativo que eu tenho. Tem 3 leituras por dia. Mas essa é só a primeira, que eu tô conseguindo fazer a live. Porque senão eu vou ter que fazer 3 lives. É porque eu gosto também de fazer comentários. Mas, por enquanto vai ser assim. Eu vou fazer a primeira leitura. Se alguém sentir desejo de querer saber qual aplicativo, é só escrever embaixo e me perguntar. Então, que o Senhor nos abençoe na leitura, nos dê entendimento, sabedoria e que possamos entender o que Deus está falando nesse dia. Que o eterno Deus abençoe todos aqueles que me acompanham nas redes sociais. Eu não quero like para mim, não quero pix para mim. Eu só quero que vocês amem e busquem Jesus de Nazaré. Ame e busque Ele está voltando. Lembra que as noivas têm que ter o azeite na lamparina. Ok? Seja uma noiva fértil. Não seja uma noiva de útero seco, que não gera. Seja uma noiva fértil que gera. Tenha azeite na lamparina. Vem conosco, Jesus, no Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Então, essa primeira leitura está em Amós 3, de 1 a 4. Depois, a leitura é uma só. Eu já pego ela já inteira. Mas então mas primeiro é o capítulo 3, de 1 a 8. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Depois é o capítulo 4, do 11 e 12. Estou falando para vocês aqui, se de repente vocês quiserem procurar. Então vamos lá. Profecia de Amós. Vamos ver a profecia de Amós. Ouvi, filhos de Israel. Lembrando, gente, que quando fala Israel aqui, não é só para o Estado de Israel. Aliás, quando fala Israel, fala do povo. As pessoas elas ficam presas na terra. Entendeu? Israel já era Israel antes de chegar naquelas terras. Muito antes de chegar naquelas terras, Israel já era Israel. Okay? Quem recebeu o nome de Israel foi Jacó. Quando ele estava indo lá para casa do... Foi quando ele estava indo ou quando ele estava vindo de Labão? Ai, tem que ver isso aí. Mas vamos lá. Do sogro Labão, acho que foi quando ele estava voltando, que ele teve a luta com o anjo, né? Enfim. Desde aquela época lá... 1000 anos antes de Davi, creio eu, mais ou menos isso, 1000 anos antes de Davi, mais ou menos, pode ser que seja menos de 1000 anos, mas mais ou menos 1000 anos antes de Davi, Jacó recebeu o nome de Israel. Por isso que tem um estado lá. Mas Israel é o nome de um homem que gerou as 12 tribos. Acho que todo mundo conhece, né? Quer dizer, quem não conhece, tem muita gente que não conhece, né, nas minhas redes sociais. Mas eu estou aqui avisando. Mas só pesquisar que vai descobrir. Então Israel é um homem que chamava Jacó. Só que o nome Jacó significava aquele que engana. Por causa da história dele com o irmão. E aí Deus mudou o nome dele. Colocou Israel. Peraí. Eu já ouvi falar, vou pegar aqui o significado do nome Israel. Eu sabia, mas já esqueci. Eu não vou chutar não, para não... Eu não vou chutar não, para não falar besteira. Então vamos lá, vamos ver o significado do nome Israel, ok? Aqui, ó. É aquele que luta com Deus. Como assim? Como assim?
Primeiro era Jacó, que significa adversário, porque ele vivia em luta com o irmão. Agora ele recebe o nome de Israel, mas é aquele que luta com Deus. Quando fala que luta com Deus, não está falando exatamente da pessoa de Deus. Porque Jacó lutou com o anjo, mas o anjo representava Deus. Ok, gente? Uns dizem que era Jesus esse anjo. Então, se era Jesus, aí dá para se entender que luta com Deus, que Jesus é Deus também. Ok? Mas o significado de Israel é aquele que luta com Deus e também é a pessoa que vê Deus. Ok? Então, crê-se que realmente ali não era só com o anjo que ele estava lutando, não. Provavelmente era com o Senhor Jesus. Provavelmente. Porque na Bíblia, sempre quando fala anjo do Senhor, eles dizem que se refere a Cristo. Mas mesmo se referindo ao Senhor Jesus, é uma teofania. É uma teofania de Cristo. Ok? Porque o Senhor Jesus era espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são espírito puro. Os anjos também são espírito, mas foi criado por Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são espíritos puros. E só que o Senhor Jesus, como ele nasceu na terra, recebeu uma alma humana, o Senhor Jesus é o homem-deus. E o Senhor Jesus também é a representação do corpo de Deus. A glória de Deus se manifesta através do seu Filho. Porque Deus é Espírito. É muito maravilhoso e é muito mistério. E as pessoas ficam só correndo atrás de prosperidade e não param para analisar a maravilha das coisas divinas. Mas vamos lá. Então, Israel é aquele que luta com Deus ou que vê Deus. Então ali ele recebeu aquele nome por quê? Por causa daquele anjo do Senhor que aparece para ele ali quando ele volta da casa de Labão, que ele estava com medo de encontrar com o irmão dele. Porque quando ele teve que fugir, o irmão dele queria matar ele. O irmão dele falou, o Esaú, falou que quando os pais morressem ia matar ele, ia matar o Jacó, lembra? E agora Jacó volta depois de 21 anos, com 2 mulheres e 12 filhos, 13 filhos, porque tem a menina, né? 13 filhos, 2 mulheres, concubinas, 2 concubinas, 2 esposas, 2 concubinas, 13 filhos, um monte de animais, um monte. E aí Jacó começa a clamar a Deus. Jacó era humano, nós também. Às vezes a gente não fica com medo, mas dá medo, vai orar a Deus. Vem conosco, Pai. Santo é teu nome. Então vamos lá. Ouvi, filhos de Israel. Então eu estou falando, Israel não é a terra. A terra recebeu o nome de Israel, porque foi conquistada por Davi. Mas Davi e outros também, né? Muitos lutaram ali, junto com Davi. Mas Davi conquistou Jerusalém, né? Então, ali tinha a casa, o palácio do rei. Depois ficou para Salomão e para os outros. E o resto acho que vocês já sabem. Então, vamos lá. Então, quando fala que ouvi filhos de Israel, está falando dos filhos de Jacó, do homem chamado Jacó, que teve 12 filhos e gerou 12 tribos. Ok? Na realidade, foi 13,
mas a menina deu um problema lá. E a descendência era contada dos filhos homens. A mulher é valorizada no ministério de Cristo Jesus. Por isso que a mulher ela tem que ter um amor muito grande por Cristo Jesus. A mulher que ela abandona Cristo Jesus, o que vai sobrar para ela? Então vamos lá. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as vossas tribos que eu retirei do Egito. Aí, ó. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Ok? Por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Eu estou falando que Deus castiga, as pessoas ficam aí atrás desses pastores do mimimi. Ou que só prega riqueza, 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 riqueza. Campanha, mais campanha para ficar rico. Primeiro que Deus não vai dar riqueza para quem não sabe cuidar de riqueza. E segundo, que fica tudo aqui na terra. E a Bíblia fala para a gente juntar tesouro no céu. Mas se você estiver servindo ao Senhor, você não precisa nem se preocupar, porque automaticamente você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Automaticamente. Passou a servir ao Senhor. Quando eu tomei a posição de seguir o Senhor Jesus de mais de perto, com mais dedicação, eu consegui entrar numa fábrica para trabalhar que todo mundo falou, você não vai conseguir passar lá não, que lá é muito difícil. Eu fui 2 vezes, na segunda eu passei. Trabalhei 6 anos e meio e saí para casar. Ok? Por quê? Porque eu tinha tomado a decisão de seguir o Senhor Jesus. Uma coisa é você frequentar a igreja católica ou evangélica. Isso aí é uma coisa. Você tomar a decisão de seguir, obedecer o Senhor Jesus é outra coisa. Independente da igreja que você está. Não é a igreja que faz a diferença. É a sua decisão de obedecer ao Senhor Jesus que vai fazer a diferença. Não importa que igreja você está. Você tomou a decisão de seguir, de obedecer Cristo Jesus? Então fique em paz. Agora, se você está numa igreja que não está te ajudando, porque tem que ser uma só fé, um só Senhor, um só batismo, não é? Vamos lá. Dentre todas as nações da terra, somente vós reconheci. Por isso usarei o castigo. O castigo. Isso aqui serve também para a igreja de Cristo. Isso também serve para o cristão. Porque no Novo Testamento também fala de castigo. Mas Deus é só amor. Então, esse Deus que você está falando aí não é o da Bíblia. Aliás, ele é amor mesmo. Porque até quando ele castiga, é por amor. Mas dizer que é só amor não significa que ele não castiga. Se você acha, Deus é amor, e acha que ele vai te deixar viver de qualquer jeito, você não entendeu o que é amor de Deus. Você nem sabe o que é. Ok? Vamos lá. Tinha até uma igreja que chamava Deus é Amor. Aliás, não tem. E eles são muito rígidos. Agora está dando uma melhoradinha, mas antigamente era muito rígido quando o fundador era vivo. Mas era Deus é Amor. Só que ele era rígido. E a igreja dele não ficou vazia pela rigidez que ele pregava, não. Enchia. Vamos lá. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Gente, Deus está falando. Deus está falando. Leva a sério, porque isso que está... Essas leituras é Deus falando. E aqui quando fala Israel, serve para a igreja e serve para Israel. Serve para os 2 povos. Porque nós fomos enxertados na oliveira de Romanos 11. Não brinca com a fé, não. Não brinca com o nome de Jesus, não. Vamos lá. Cadê?
usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? É uma pergunta, né? É a pergunta. Onde está aquele versículo lá, né? Se duas pessoas caminham juntas, não é porque elas estão de acordo? Se elas estão juntas é porque elas estão de acordo. Senão, gente, você andar junto com uma pessoa que você não está de acordo é terrível. Aqui está falando quando está de acordo de verdade. Não é aquele acordo brigando. Não, é acordo mesmo. Ó, vou fazer isso, vamos. Ó, vou fazer aquilo, vamos. É isso que é acordo. Ok? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? A presa é aquele animal que o leão está procurando para comer. O leão tá morrendo de fome. Aí ele encontrou um outro animal que é a comida dele. Ele começa a rugir. Ok? Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? E quando o leão grande leva lá para os filhotes um pedaço, eles rosnam, não deixam ninguém chegar perto deles, entendeu? Que está comendo. Vamos lá. Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Lembra aquelas armadilhas que Nordeste eles fazem? É arapuca para pegar passarinho aqui, ó. Por acaso vocês pegam uma ave no chão se não tiver armadilha? Não pega, tem que ter arapuca para pegar, né? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Não, se você disparar a armadilha, ela vai cair, a presa não vai ser pega e a presa vai fugir. A armadilha não pode ser disparada antes. Meu Deus, isso é forte. Senhor, me ajuda a entender isso. Não pode disparar a armadilha antes de pegar a presa. Cuidado. Quem dispara a armadilha antes de pegar a presa está perdendo na guerra. Vamos lá. Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? As trombetas, cada toque significava uma coisa. É igual lá o sistema de alarme que tem em Israel quando está vindo mísseis. Aqui, ó. Naquela época era trombeta. Agora como é que eles falam? Ah, tem um nome lá, gente. Mas você sabe o que é. Quando toca o alarme. Quando tem guerra. Que é para as pessoas ir para o lugar de proteção contra bombas. Ok? Aqui, ó. E o povo fica apavorado aqui, ó. Naquela época era trombeta. Eles ficavam apavorados aqui, ó. Não fica? É uma pergunta. Quando toca a trombeta, não fica a população apavorada? Seria hoje falar, quando toca o alarme lá em Israel, eles não ficam apavorados? Fica, gente. Tem que pegar a criança, tem que sair correndo. Você não tem ideia como é que a coisa é. Vamos lá. Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? O que significa isso aqui? Nada acontece com Israel por acaso. Nada acontece por acaso. Ele está dizendo. Olha, e aqui já tem, aí aqui embaixo continuou. Pois nada fará o Senhor Deus que não revela o plano a seus servos e os profetas. Lembra lá quando a Babilônia veio? Que o profeta Jeremias pregou, o pessoal maltratava ele, deixava ele sem comer, deixava preso no buraco, deixava... Mas o Senhor estava avisando. E depois o que aconteceu? Ficaram 70 anos, 69 anos cativo, e por causa desse último ano que ficou, ainda vai ter os 7 anos de tribulação. Senhor Jesus, vem conosco. E lembrando que esses 7 anos de tribulação não é para a igreja. Não é para os cristãos. Porque é para cumprir aquele tempo da Babilônia. É povo de Israel. Porém, o cristão que não guardar a palavra de Cristo vai para a tribulação também. Eu não estou falando dessa tribulação do dia a dia que nós passamos, não, gente. Não é nada que você está vendo até agora, porque não tem nem o sinal da besta te obrigando a comprar e vender. Para adorar a besta. Graças a Deus. Que o Senhor nos livre, não Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente fala da grande tribulação, não é nada do que você está vendo hoje. Já tem tribulação, sim. Mas quando fala daquela, ainda não é o que você está vendo. Só estão nas dores de parto. Ok? Vamos lá.
Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez, pois nada fará o Senhor Deus que não revela o plano seus serve profeta. Então o Senhor avisava, eles não queriam, aí o Senhor permitia. Deus usa os inimigos para castigar Israel. Você não sabia disso, não? É bíblico. Talvez messiânico não vai te dizer isso. E nem mesmo os judeus, talvez não vai te dizer isso, mas é bíblico. Os inimigos são usados para castigar Israel quando precisa. Que foi o que aconteceu lá com Nabucodonosor. Ok? Vamos lá. Ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será profeta? Ai, obrigado, Jesus. Quando Deus vai usar uma pessoa, gente, ele pode ser mendigo. Se Deus usa ele, vai falar. Aqui, ó. Falou o Senhor. Falou o Senhor Deus. Quem não será profeta? Se Deus está falando, a pessoa vai. Ela vai ser profeta, nem que bate nela, igual fazia com Jeremias, judiava, maltratava, mas ela vai ser, vai falar que é doido, vai falar. Mas se Deus falou, nós vamos falar em nome de Jesus, o Senhor vai ir conosco. Ok? Não existe negócio de Deus falou, mas eu não quis falar. Não, gente, quando Deus quer mesmo que fala, meu filho, assim, quando você não fala, você não sossega. Vamos lá. Eu arranjei-vos. Não, eu arrasei, de arrasar. Verbo arrasar. Eu vos arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra. E ficaste como um tição retirado da fogueira. Todo queimado, gente. Ainda tem coisa para acontecer, viu? Não brinca, não. Não faz igual o rei Joaquim, não. Não faz igual o Joaquim. Dá atenção pro que o Jeremias está pregando. Olha aqui. Eu vos arrasei, como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição retirado da fogueira. Queimado. E contudo não voltastes para mim. E mesmo assim vocês não voltaram para mim. Fica, às vezes a pessoa põe, é porque a culpa é lá dos vizinhos lá, que eu não vou nem falar o nome, você já sabe, porque a culpa é de fulano, porque a culpa é de ciclano, porque a culpa é de quê, porque a culpa é de quê. E é tal de um acabando a culpa no outro, gente. Parece que esse pessoal não lê Bíblia. Como que os cristãos conhecem mais as profecias bíblicas do que os próprios judeus? Por quê? Porque os judeus rabinos, muita coisa eles não pregam. E lá as mulheres não têm nem liberdade de ler a Bíblia igual a gente tem. Mas tá aqui, gente. Tá aqui. Por isso assim te tratarei, Israel. E porque sabe como te vou tratar. Prepara-te, Israel, para ajustar a conta com teu Deus. Gente, o Senhor está falando. É a palavra dele. Não ignora, não. Não ignora, não. O ânimo que vem. Essa palavra já pode estar se cumprindo. Porque isso aqui é palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Não ignora, não. Uma vez eu estava pregando Jó. E um grupo que eu fazia parte ficou com raiva, não gostou. Era um grupo lá do Rio Grande do Sul. Depois veio aquela destruição toda lá no Rio Grande do Sul. Aí que aquelas pessoas que não gostaram do que eu falei, foi entender. Aí que foram entender. Mas aí já era tarde, como diz a história, né? Graças a Deus que eles sobreviveram. Mas alguns deles ficaram até sem casa. Então é isso, gente. Não brinca não, Deus está falando, palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, isso é muito forte, gente. Falou o Senhor Deus, quem não será profeta? Ok? Quem vai ficar calado quando Deus fala é para falar?
Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficaste como um tição. Um tição, gente, todo queimado, igual um carvão, retirado da fogueira, e contudo não voltastes para mim, diz o Senhor, diz Adonai, diz Hashem, diz Elohim. Por isso assim te tratarei, Israel. E porque sabes como te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar a conta com teu Deus. Gente, é sério. Prepara-te, igreja, porque a igreja também é Israel. Prepara-te, igreja, para prestar conta com o teu Deus. Tá aqui, gente. Vai ler lá Amós. Lê Amós, o capítulo 3, e depois partes do capítulo 4. Ou então já lê o capítulo 3 e 4 inteiro. E eu vos paro por aqui. O Senhor está falando. O Senhor está falando. Não ignore o que o Senhor fala. Porque quando vem a palavra para mim pregar, não foi nem eu que escolhi. Não foi. Eu peguei o aplicativo, mas eu não escolhi, não foi eu que escolhi a palavra. E vos deixo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Eterno vos abençoe. O Eterno vos abençoe. E a mim também. Cubra eu e a minha casa, filhos e netos. Cubra-nos, Senhor. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e a minha casa, filhos e netos. Em nome de Jesus, amém. E a igreja de Cristo. E o Israel de Deus, igreja, o Israel de Deus, que ainda não reconhece Jesus, mas que eles venham a se converter. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, shalom. Shalom, shalom.